Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais incríveis e, olha, mais densas de todo o Novo Testamento. É um texto lá da carta aos Colossenses que fala sobre a identidade de Jesus de uma forma que, bem, que nos força a repensar tudo o que a gente acha que sabe sobre o universo. A grande pergunta que vai nos guiar é essa aqui. Afinal de contas, quem é Jesus segundo esse texto tão antigo e fundamental? E já adianto, a resposta que vamos encontrar vai muito, mas muito além da ideia de um grande mestre ou profeta. O que está em jogo aqui são declarações de escala cósmica. Vamos desvendar isso passo a passo. Para a gente não se perder na profundidade desse trecho, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente vai ver o contexto, que é uma oração. Depois, vamos entrar em um conflito de proporções cósmicas, descobrir a ponte que liga esses dois lados e, finalmente, chegar no coração do texto, as afirmações impressionantes sobre quem Cristo é e o que ele faz. Então, vamos lá, começando pelo começo. Antes de qualquer grande declaração teológica sobre o universo, o apóstolo Paulo nos traz para um lugar bem concreto, bem humano. Uma oração que ele faz pela comunidade cristã da cidade de Colossos. E esse é o ponto de partida de tudo. O desejo de Paulo é prático, que as pessoas vivam de um jeito que faça sentido, de um jeito que honre a Deus. Isso é muito importante, sabe? A teologia gigantesca que a gente vai ver não é só um exercício intelectual, ela serve como a base, o fundamento para uma vida transformada no dia a dia. É a partir dessa base prática que o cenário se expande para algo muito maior. O texto nos joga, de repente, no meio de um conflito dramático, uma verdadeira batalha entre duas realidades espirituais que são totalmente opostas. Olha só o contraste que o texto desenha. É preto no branco. De um lado, o poder das trevas, uma imagem forte, que fala de cativeiro, de um lugar de onde é preciso ser resgatado. Do outro, o reino do seu filho amado, que é descrito como uma herança, um lugar de luz. Não existe um meio termo aqui. A ideia é a de uma transferência completa, quase como uma mudança de cidadania cósmica. Certo, então se existem esses dois reinos opostos, a pergunta que fica é: como se atravessa de um para outro? Como se sai de um domínio e entra no outro? A passagem nos mostra exatamente isso, a ponte que conecta o mundo das trevas ao da luz. Essa é a questão central, né? Como é que essa transferência acontece na prática? Como alguém pode de fato ser retirado do domínio das trevas e colocado nesse reino de luz? A boa notícia é que o texto não deixa essa pergunta no ar, ele é bem específico. A resposta está em uma única palavra, cheia de força: redenção. E para não deixar nenhuma dúvida do que isso significa, o próprio texto define: redenção é o perdão dos pecados. É por meio de Jesus e do que ele fez que essa redenção se torna uma realidade, construindo a passagem entre os dois reinos. Assim, o processo fica cristalino. Primeiro, acontece um resgate, uma libertação. Depois, uma transferência, um novo lugar. E o motor que faz tudo isso acontecer é a redenção encontrada em Cristo. É uma ação que vem de Deus, realizada em favor das pessoas. E agora? Agora a gente chega no epicentro de tudo, no clímax absoluto dessa passagem. Se prepare, porque o que vem a seguir são algumas das declarações mais ousadas e profundas sobre Jesus em toda a Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Uau! Vamos respirar fundo e analisar isso com calma, porque cada pedacinho dessa frase tem um peso gigantesco. Dizer que ele é a imagem é muito mais do que dizer que ele se parece com Deus. Pense assim: se Deus é um ser que, por natureza, é invisível aos nossos olhos, Jesus é a revelação perfeita e exata de quem ele é. Olhar para Jesus, segundo o texto, é ver a representação fiel de um Deus que, de outra forma, a gente não conseguiria enxergar. E aqui tem um ponto que causa muita confusão e que é super importante esclarecer. A palavra primogênito nesse contexto não tem a ver com ser o primeiro a ser criado. Na cultura da época, o primogênito era o herdeiro, aquele que tinha a posição de honra, a herança e a autoridade máxima. Então, o que o texto está dizendo é que Jesus tem a supremacia, o posto mais alto e o governo sobre tudo que existe. E a dimensão dessa autoridade como criador é total. O texto faz questão de não deixar nada de fora. Céu e terra, o que a gente pode ver e o que não pode, até mesmo as estruturas de poder, sejam elas quais forem. Tudo
sem nenhuma exceção, foi criado por meio dele e mais ainda para ele. Mas o papel de Cristo não termina no ato da criação. Isso seria como um arquiteto que desenha a planta de um prédio e depois some. A passagem vai além. Ela mostra que ele não apenas deu o pontapé inicial em tudo, mas tem uma função contínua, ativa, na manutenção do universo. Preste muita atenção nessa última frase. E nele tudo subsiste. Essa pequena expressão nos transporta da origem do universo, lá no passado, para a manutenção dele nesse exato segundo em que estamos conversando. Pois é, esse conceito é de explodir a cabeça. A ideia aqui é que Cristo não é só o Criador, mas é também a força que mantém o universo coeso, a cola cósmica que impede que tudo se desfaça em caos. A própria estrutura da realidade, a ordem das coisas, segundo esse texto, encontra nele o seu ponto de sustentação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o que este texto afirma é verdade, se Cristo é de fato o criador de cada partícula e a força que sustenta a existência de tudo, o que isso muda na forma como a gente enxerga o nosso mundo, o nosso trabalho, a nossa vida? É uma ideia com implicações gigantescas para a gente levar e continuar pensando.